Estamos de volta com o Clube da Bola. Você pode participar do nosso programa, é muito fácil. Nosso número de WhatsApp vai aparecer aqui na tela. O sinalzinho já tocou, né? É o 48 99191 4706. 99191 4706. Se é de outra região, o código é o 48. Mandar uma pergunta, um comentário, uma reflexão, uma foto aí com seu filhão no estádio, com a filhona no estádio, ou até de outro esporte também, que a gente vai mostrar aqui na tela do Clube da Bola. A gente vai falar de Copa Santa Catarina nesse bloco, mas antes eu esqueci de perguntar para o Renato aquilo que eu provoquei lá no início, o Bolassi despertando o interesse de outros times. Na imprensa a gente já encontra o interesse do Grêmio e do Cruzeiro, mas parece que tem outros times também interessados em Bolassi. Ele é do Congo, é isso? Origem congolês? Seria isso o termo certo? No Criciúma ele não fica, Renato? Não, primeiro de tudo, bom, o Bolassi deu uma entrevista para o assessor de imprensa do clube, né? E foi disponibilizado para a imprensa local aqui. E ele foi perguntado sobre permanência aqui no Brasil. Permanência no Brasil, não no Criciúma. Até porque eu trouxe a informação aqui no Clube da Bola também, de que ele está com saudade da família, essa coisa toda, e que a chance de permanência para o ano que vem seria muito pequena no Brasil. Ele deu a entrevista, desmentiu esta informação, inclusive, dizendo que tem o planejamento de ficar 2 anos no Brasil. Aí foi perguntado, mas ficar no Criciúma? E ele disse, eu vim com um objetivo, manter o Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro. E o segundo objetivo é ficar 2 anos no Brasil. Qual é a minha leitura para a fala do Yannick Bolassi? Olha, estou no mercado. Quem fizer a melhor proposta leva. E aí trouxeram alguns clubes aí, com todo respeito, que o Novo Horizontino teria interesse, que o Goiás teria interesse. O Goiás nem vai estar na Série A o ano que vem. Você vai trocar. Se você falar, não, ele está trocando o Criciúma pelo Grêmio, que você citou aí. Está trocando o Criciúma pelo Cruzeiro. Você vai dizer, bom, ele está indo jogar num clube de maior torcida, de maior expressão e vai ganhar 2, 3, 4 vezes o que ele ganha no Criciúma. Tudo bem, você entende que é um negócio, até porque o Bolassi já tem 35 anos. Agora, sair do Criciúma para ir para o Novo Horizontino, por exemplo, não me parece uma coisa muito factível. É difícil a permanência dele por aqui, Marcelo, mas para que haja a possibilidade desta permanência, o primeiro passo é o Criciúma se confirmar na Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Legal. Fazer um giro rapidinho, né? Pegar a opinião do Badá, do JP, da Drica, do Alisson. Baita jogador, Badá. A Chape não tá na Série A, né? Não vai pra Série A, mas com certeza um baita reforço. Quem dera, né? Não, seria um baita reforço. E ele é muito simpático, né, cara? Eu até vi uma participação dele lá. Tem o Duda Garbi, do Rio Grande do Sul, que faz um assado lá e convida figuras ilustres do futebol brasileiro, e o Bolassi gravou com ele lá e foi muito legal, muito bacana, um cara muito simpático que está conquistando a todos, né? Então ele está valorizado no mercado, sim, está valorizado no mercado, e eu acho que o Criciúma vai ter dificuldade para segurar ele, porque são muitos clubes. Já ouvi falar em Grêmio, já ouvi falar em Goiás, já ouvi falar no Cruzeiro, já ouvi falar, acho que é o Vitória da Bahia. Então vários clubes aí estão interessados nele, mas é um bom jogador e, acima de tudo, é uma figura folclórica aí dessa Série A do brasileiro. Legal. Eu falo as coisas, depois tem que me explicar. Falei, a Chape não vai para a Série A esse ano. Esse ano. Ano que vem pode ir, com certeza, tá caminho livre para ir ano que vem. Drica, tenho a impressão que a gente vive um grande momento de estrangeiros no futebol, né? A gente vai ouvir um jogo que tem de sobrenome, que tem de apelido, que tem de nome também, de fora do país hoje, quando a gente vê uma transmissão, talvez um dos maiores, não tem esses números, mas talvez um campeonato aí nacional, não só da Série A, da Série B também, com a presença de mais estrangeiros, né? É a impressão que dá, né, Mancha? Assim, também não tenho dados estatísticos, mas a impressão que a gente tem em nomes, né, de renome, como o próprio Memphis desembarcando no Corinthians, né? Então, vive uma fase boa no sentido de ser um mercado, né, de atrair jogadores. Muitas vezes jogadores que, como o Renato falou, né, o Bolassi já tem 35 anos, mas são jogadores que no futebol brasileiro eles estão em um nível até acima dos jogadores que estão aqui. Claro que isso demanda um investimento muito grande, né? Mas os clubes brasileiros estão investindo também. E aí, falando do Criciúma com o Bolassi, é um grande jogador, né? Um jogador que tem feito a diferença. E aí eu acho que, como o Badá falou, essa questão do carisma dele
associa o futebol há também a visibilidade que ele dá ao clube, né? Então isso para o Criciúma é muito bacana. Quando ele veio para cá, até foi o Fabrício Romano, né, que soltou a notícia em primeira mão. A gente está falando de talvez o principal repórter que dê furos de contratação no futebol mundial. Então já atraiu atenção para o Criciúma. Então o Bolassi, além do futebol, ele traz com o carisma dele toda uma atenção aí midiática para o clube. Difícil segurar ele, mas aí o pessoal de Criciúma vai ter que abrir um pouquinho mais aí a carteira para manter ele aí no time no ano que vem. Legal. JP Bianchi, você que é da nova geração, né? Você vai jogar lá o FIFA e escolhe jogar com o Bolassi, sabe qual é o comando para ele dar aquele driblezinho dele? Bota pode revelar aí? Um R1 analógico pra cima, acho que ele já dá dá um driblezinho, né? Aquele dele. Sabe que ele dá aquele pulinho sem a bola, né? Não, mas é um jogador muito interessante pelo improviso, né, Mancha? Essa questão do drible, que hoje em dia no futebol a gente pede tanto, a gente pede o improviso, pede o drible, e que tá se perdendo, mas o Bolassi realmente é um jogador muito bom, e como falaram anteriormente, um carisma sem igual, né? Conquista todo mundo ao redor, até no Twitter ali, a gente, no atual X, né? Que agora não é mais Twitter, a gente vê ele... Tá liberado pra usar ou tá na Deep Web? Não, tá liberado. Tá liberado, já liberou. É interessante Ele fala com muitos torcedores de outras equipes, os torcedores brincam com ele brinca de volta. Então, realmente, é um jogador que, além do que entrega dentro de campo, traz também um carisma, traz um holofote diferente pro Criciúma, né? Como a Drica bem disse, até a questão do Fabrício Romano já traz um olhar diferente pro Criciúma. Então, foi uma contratação muito boa do Criciúma dentro e fora dos gramados. Legal, pra gente terminar o papo Bolassi com o Alisson, que também tem essa conexão, conhece muito futebol do Tigre do Sul do estado, hoje um dos destaques da equipe, né? Acho que ele é uma grata surpresa, Mancha, não só pelo que ele desempenha dentro de campo, toda a liderança técnica, a experiência que ele traz de uma Premier League, de ter jogado na principal liga do mundo, mas também na questão fora do campo, né? Todo esse carisma que já foi citado pelos colegas, toda essa interação que ele tem com os torcedores. Acho que até o Criciúma explora pouco isso. Eu até escrevi sobre essa questão semana passada ou semana retrasada no jornal ND. Não só o Criciúma, como os clubes brasileiros, né? Você que falava dessa invasão estrangeira no nosso campeonato brasileiro. Os clubes, eles deixam de produzir conteúdo para outros países. Porque desta forma, você consegue atrair novos fãs, novos torcedores que não sejam só do Brasil. Então, acho que a gente peca ainda nesse sentido, né? Tanto o Criciúma enquanto outras equipes, né, que têm reforços, como o próprio Corinthians, que trouxe o Memphis Depay, de produzir um conteúdo específico para o público que consome lá na Holanda, para você angariar novos fãs, novos torcedores que estão lá no país. Então, acho que ainda falta o cenário, o futebol brasileiro enxergar esse nicho, né? Essa possibilidade de crescimento fora do Brasil. Tá aí uma oportunidade, hein? Tá aí uma oportunidade, vamos criar uma página dedicada aos estrangeiros do Brasil. Comunicar na língua do próprio jogador, Mancha, por exemplo. exemplo. Daí complicou falar holandês, daí já complicasse. Mas é isso, acho que a gente precisa começar a olhar, ter esse olhar atento para ampliar essa visão do futebol brasileiro, para que ele realmente continue crescendo, né? A gente viu recentemente uma pesquisa apontando que é a 6ª melhor liga do mundo. Então, a gente, para continuar crescendo, continuar buscando esse espaço no cenário mundial, a gente também tem que abrir a mente e buscar esse capital fora. Legal. Copa Santa Catarina definidas as semifinais, né? Começam hoje, o segundo jogo amanhã, jogos de ida ainda, né? Clássico da Linguiça, Chapecoense e Concórdia, Marcílio Dias e Hercílio Luz. Então eu convoco mais uma vez o Kaká para falar aí do jogo do Marinheiro na Copa Santa Catarina. Mancha, domingo tem jogo importante aqui no Gigantão das Avenidas. O Marcílio recebe o Hercílio Luz. E olha, no retrospecto recente, os últimos 4 encontros de Marcílio e Hercílio aqui no Gigantão, o Hercílio ganhou os 4. E o último, inclusive, ganhou de virada, 3-1, e aí gerou um princípio de crise até no Marcílio, porque a derrota em casa para o Hercílio Luz deixou até o Marcílio ameaçado de não classificar, depois conseguiu aí 2 empates e conseguiu a classificação para a semifinal, com a pior campanha entre os classificados, em quarto. Mesmo cenário do ano passado, o Marcílio flertando ali com a possibilidade de eliminação precoce, vai à semifinal. Ano passado perdeu para o Hercílio no Gigantão e reverteu em Tubarão, passando nos pênaltis. Esse ano até a gente perguntou para o Márcio Coelho, né? Não era ele o técnico, mas dá para ser menos sofrido? O que pode ser feito de diferente? Porque a campanha é muito parecida, né? Mas não pode perder em casa domingo para o Hercílio Luz.
Atmosfera no Gigantão deve ter um grande público, o torcedor está se mobilizando para ir. Afinal, é uma semifinal de Copa Santa Catarina, o Marcílio em busca do 3º título consecutivo. O torcedor do Marcílio adorou jogar a Copa do Brasil, a gente até brinca, né? Ficamos mal acostumados. Queremos ver mais Copa do Brasil aqui em Itajaí, em Brusque já tem, né? O Brusque já está confirmado ano que vem, mas a verdade é que a Copa é difícil. E eu acho que o Hercílio é muito favorito, e talvez seja o grande momento do Hercílio Luz conquistar esse título, porque o Hercílio não ganha um título desde o bicampeonato catarinense lá na década de 50. Voltou ao futebol profissional e não conseguiu ser campeão, e vive um grande momento, tem um bom time. Então é uma parada difícil para o Marcílio, mas Gigantão, o time que conseguiu o título do ano passado, né, prometendo que vai jogar o mata-mata, a expectativa é de um grande jogo. Tempo bom no domingo aqui em Itajaí, Marcílio e Hercílio Luz, primeiro tempo aí da semifinal da Copa Santa Catarina. Mas o Marcílio vai ter que jogar muita bola se quiser abrir uma vantagem no confronto contra o bom time do Leão do Sul. Valeu, Kaká. E o técnico Márcio Coelho, do Marcílio Dias, né, falou sobre o que o time precisa para fazer uma boa semifinal diante do Leão do Sul. Fala, Gugu! Primeiro alvo, a meta de classificar está entre os 4 alcançado, não era aquilo que a gente esperava estar numa colocação melhor, mas o campeonato se desenhou, né, usar, né, todas essas oscilações que a gente teve, momentos bons, especialmente o jogo de Joinville, o recorde do jogo de Joinville e o jogo do Concórdia e boa parte do jogo contra a Chapecoense também. Então a gente teve momentos onde a gente conseguiu ser protagonista com a bola, mandar, controlar o jogo, e a gente teve algumas oscilações agora que a gente não vai poder cometer esses erros, né? A equipe do Hercílio fez uma primeira fase muito boa, com uma força de ataque muito boa, então a gente vai ter que ter uma solidez defensiva muito forte e querer ter a bola. Então o somatório dessas duas questões vão fazer com que a gente chegue forte, nova, diminuir os erros e procurar fazer um bom jogo em casa, que a gente precisa fazer um bom jogo em casa e fazer o resultado aqui para que a gente vá a Tubarão numa condição um pouquinho melhor. Legal, Gugu. Recebendo mensagens aqui, né? Sem nomes, por favor. O técnico atual do Marcílio Dias, o Gugu, já foi técnico do JP no Elisa Andreoli. E não revele meu nome. É verdade, JP? É verdade, na época do futebol que era sub-12, eu acho, alguma coisa assim, era criancinha. Eu tinha o moicano do Neymar, né, me inspirava muito no Neymar, jogava de pivô lá, e o Gugu foi meu treinador lá, um cara sensacional, muito gente boa mesmo, merece todo o sucesso que tá tendo. Já passou pelo Figueirense, né, passou depois pela categoria de base do Figueirense, depois treinou o time principal e hoje tá aí no Marcílio Dias, muito interessante. Que legal. E o William manda assim: alô, amigos do Clube da Bola, começa nesse final de semana a fase semifinal da Copa Santa Catarina. E nós, da cidade de Tubarão, na torcida do glorioso Hercílio Luz, avante Leão do Sul, rumo ao título inédito. Mensagem do William. Então vamos ouvir o Eduardo Souza, né, do Hercílio Luz, que falou sobre a preparação para o jogo diante do Marinheiro pela semifinal da Copa SC. Estamos trabalhando bem em duas frentes, né? Claro, a nossa equipe e as nossas características, o que nós podemos iniciar, o que nós podemos ter para durante a partida, também entendendo bem o que nós vamos... Tem as suas características próprias, então também saber onde a gente pode neutralizar esse adversário, onde a gente pode tirar de proveito em algumas dificuldades que ele tem, como todas as equipes têm. Como vai ser essa semifinal, duas equipes grandes do futebol catarinense, que vem decidindo aí nos últimos anos, tanto Copa Santa Catarina como no próprio campeonato, chegando em fases decisivas. Mas nós estamos bem preparados, terminar bem essa semana para que a gente entender bem o jogo, entender bem a decisão e começar fazendo um grande jogo lá no domingo. Tá aí. Renato Semensati, quero dividir aqui minha preocupação, quero dividir com o torcedor do Hercílio. Tem uma torcida muito grande no sul do estado. A seguinte preocupação: o Hercílio está ficando com a fama de desempenhar um bom papel na fase classificatória e quando chega numa fase decisiva, quando chega, não consegue corresponder ao que apresentou durante a competição.
Você está sendo bem educado, bem simpático, bem modesto. O Ercílio precisa acabar com a fama de Sedex, entrega em casa. O Ercílio só entrega em casa. Né? Fez um belo campeonato estadual. Jogou o jogo da volta com o Criciúma em casa, foi eliminado. Lá na Série D do Brasileiro, fez um jogo espetacular contra a Ferroviária lá em Araraquara. Empatou num lance que a bola saiu 1 metro, o jogador da Ferroviária cruzou. Aí trouxe a decisão do jogo. Tomou gol no finalzinho, perdeu nos pênaltis. No Campeonato Estadual, novamente. Perdeu a decisão em casa num jogo que vai ter VAR, não vai ter VAR. Uma briga danada com o Criciúma. Aí teve o VAR, também perdeu em casa. Então, derrotas e derrotas em momentos decisivos em casa. Uma hora isso vai ter que acabar. E tomara que seja nesse duelo da equipe do Marcílio. Lembrando, né, Marcelo? O ano retrasado, a final da Copa Santa Catarina foi Ercílio e Marcílio. Só que aí a decisão foi lá em Itajaí. O Marcílio ficou com a vaga para a Copa do Brasil. E se me lembro bem, acabou na primeira rodada eliminando a Chapecoense do nosso querido Badá. Mas o Ercílio vai encarar o atual bicampeão da Copa Santa Catarina. Agora, fez uma campanha espetacular na classificação, mas estamos falando de um outro campeonato. E o fantasminha do decidir em casa vai voltar. Agora, o resultado contra o Marcílio no jogo da ida facilita a sua situação, né? Legal. Badá, pra gente terminar esse papo, Copa Santa Catarina, fechar o bloco, os apaixonados por clássicos vão querer me cancelar. Não adianta querer me cancelar. Mas para muitos, hoje acontece nos maiores clássicos do sul do país, que é o conhecido clássico da linguiça entre Chapecoense e Concórdia. É o clássico mais famoso de Santa Catarina, né, cara? Clássico da linguiça. Chapecoense contra Concórdia. Então é o jogo de ida, depois o jogo da volta é domingo lá no Domingos Machado de Lima. Concórdia, entrevistamos o técnico do Concórdia ontem aqui no Balanço Geral e ele falava, né, da boa campanha, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota e tomou apenas 3 gols na competição. É um time que fez uma campanha muito regular. E a Chapecoense não, a Chapecoense jogando com um time alternativo, começou com dificuldades, teve muita dificuldade no início, depois foi melhorando e vem de 3 vitórias consecutivas. E agora está começando a utilizar alguns jogadores do grupo principal. Por exemplo, hoje nós vamos ter o Tomás Bedinelli e o Perotti. Saiu agora há pouco a relação, Chapecoense só divulga a relação do grupo principal, não divulga mais a relação de quem vai viajar. E do grupo da Copa também não. Então agora há pouco saiu a relação, tem o Perotti e o Tomás Bedinelli que estão reforçando o elenco para o jogo de hoje contra o Concórdia. O Chapecoense precisa fazer o dever de casa, precisa abrir uma vantagem para depois decidir em Concórdia, e o Concórdia é o contrário. O Concórdia vai tentar administrar o jogo de hoje para decidir perante o seu torcedor. Prevejo 2 clássicos bem equilibrados, viu? Decididos no detalhe, então vamos ver quem tem mais café no bule aí para chegar numa decisão de Copa Santa Catarina, mas vamos ter um representante aqui do Oeste. Legal. Badá, só para explicar para quem não está entendendo muito em casa, esse apelido, esse nome do clássico vem em razão dos grandes frigoríficos do oeste do estado, algo assim? Na verdade, o clássico da linguiça ele foi muito forte no voleibol. Na época que nós tínhamos 2 times aqui que brigavam por competições nacionais e internacionais, que era a Sadia de Concórdia e a Chapecó. Chapecó S.A. Então ali era o clássico da linguiça. No futebol ainda está esquentando, mas no voleibol fechava ginásio, ficava gente fora, eram jogos espetaculares, atletas de nível internacional, jogavam tanto numa equipe quanto na outra, era um clássico, quem é dos mais antigos e que gosta de voleibol vai lembrar, ali que se originou o clássico da linguiça. No futebol, vamos combinar que ainda não esquentou tanto assim esse confronto regional. É um confronto regional que sempre quando se encontra Chapecó com Concórdia, sempre dá qualidade. E é o que devemos ter aí nesta semifinal de Copa Santa Catarina. Legal, Badá. Alisson Francisco, está na hora do intervalo, tem que chamar, mas antes, rapidinho, o Figueirense quitou os salários aí, né? Tava com essa preocupação aí, tá tudo em dia. Resumindo, né? Pagou os salários que estavam atrasados, inclusive os direitos de imagem, que é a parte que os atletas recebem, então tá tudo sanado, tudo resolvido
no estádio Orlando Scarpelli. Chegou aquele dinheiro tão esperado, né? Aquele aporte financeiro da Clave, dos investidores que aguardavam a recuperação judicial, aquela situação ser resolvida com os credores, agora tem a segurança jurídica, podem começar a investir e planejar 2025. A esperança, a expectativa do torcedor alvinegro é que 2025 seja de vitórias, porque nos últimos 5 anos, nas últimas 5 temporadas, lá no lado continental de Floripa, Mancha. Tá certo. Rápido intervalo, a gente volta com as considerações finais do Clube da Bola.